Olha aqui, eu quero dizer a você o seguinte, eu só vou correr se a Maria do Rosário aparecer. Um forte abraço. Sport Comedy. Sport Comédia, tudo junto. Vai bater o escanteio. Zagueiros chegando na área. Fagner levantou, primeira trave, Romero desviou a batida. João Paulo! Gol! Lá vem Steve Mendonça. Perna esquerda na bola. Ele contra Cássio, a batida! Boa noite, gente. Voltando agora, Sport Comedy na área, voltando, compartilhe com a gente, comenta o empate entre Corinthians 1, Santos 1. Que resultado, hein, amigo? Que clássico, hein? Corinthians melhor no jogo. Realmente foi uma pena, um empate com sabor de derrota. Mas antes eu peço que se inscreva no canal, deixe um like, comenta, compartilhe e vamos juntos. E compartilha com todo mundo aí, para esse Brasil todo aí, pra gente poder crescer. Deus abençoe cada um. Corinthians foi superior no primeiro tempo. Se não fosse o João Paulo, que para mim foi o craque do jogo, salvou o Santos. O Corinthians mandou no jogo. O Santos poderia ter tomado até 4 no primeiro tempo. Pelo aquilo que o Santos jogou, pela postura do Santos, só deu o Corinthians. O Santos foi criar alguma coisa tendo um gol anulado aí do Santos, do Marcos Leonardo, que foi bem anulado. E o gol do Romero, que o Corinthians também teve anulado, o gol de cabeça do Romero. No segundo tempo, o Santos voltou melhor, conseguiu criar algumas chances, teve mais posse de bola. O Soteldo entrou no jogo, que se pede do Soteldo é que ele entre no jogo, o Santos precisa dele. E o Corinthians conseguiu fazer um gol, o gol contra do Jean Lucas, que foi tentar tirar e mandou para o fundo do gol. E aí o pênalti para o Santos. Pênalti que será que foi? Eu estou em dúvida, não sei se há o toque do Bruno Mendes do Soteldo. Estou entre sim ou não, mas eu acho que não houve. Eu acho que o Soteldo, ele meio que se joga, ele valoriza, né? E vocês, comenta aí, foi pênalti ou não? Para mim não, eu acho que não. Mas tem que ver o lance de novo, estou em dúvida. E o Mendonça empatou o jogo para o Santos. Empate com sabor de derrota. Volto a dizer, o João Paulo estava no dia, o goleiro do Santos fez defesaças. Mas não tem nada a ver. O Corinthians precisava ter feito o resultado em casa. Tem que caprichar na finalização. Jogou muito bem o primeiro tempo, o segundo tempo foi mais ou menos. O Santos conseguiu valorizar, conseguiu melhorar no segundo tempo. E quando o Soteldo entra no jogo, aí dá resultado, dá jogo, né? E o Santos conseguiu um grande resultado. Não ainda, não está salvo, nenhum nem outro. Resultado de derrota para os dois. Principalmente porque o Corinthians tinha chance de ganhar em casa, né? Ia 39 pontos. Como é que perde 2 pontos em casa? O Corinthians não é mais respeitado em casa, né? Tá perdendo um pouco essa tradição de jogar em casa, de ser uma equipe forte. E o Corinthians jogou muito bem no primeiro tempo. Sufocou a equipe do Santos. Só faltou caprichar na finalização. Yuri Alberto perdeu um gol, Yuri Alberto. Você tá de sacanagem, hein? Chutar com força. Mas o que esse João Paulo, faz muito tempo que eu tô falando que esse João Paulo tem que ser goleiro convocado para a seleção brasileira. Ô Nike, deixa convocar os caras que precisam. Vocês vão ganhar até mais dinheiro com isso, pô. O presidente da CBF. Tem que convocar os melhores. Chega de convocar quem você esquece. Senão o Brasil nunca mais vai ganhar a Copa do Mundo. E aí sim vocês vão ver o que é o prejuízo de um país sem mais uma Copa do Mundo. Mas voltando ao jogo, um jogo muito bom no segundo tempo, que o Santos jogou, né? Primeiro tempo só deu o Corinthians. Vou conversar com o Ronaldo. Ronaldo Fenômeno, que jogo é esse? Corinthians 1, Santos 1. Tudo bem, Ronaldo? Boa noite. Boa noite, né? O clássico, né? O Corinthians precisando da vitória, precisando sair dessa situação. A mesma coisa o Santos, né? O Corinthians fez um grande primeiro tempo, criou chances. Renato Augusto fazendo um grande jogo. O próprio Romero também. E o goleiro do Santos operando milagres, né? E o Santos, no segundo tempo, voltou melhor, equilibrou o jogo. Teve posse de bola, o Marcos Leonardo criou algumas oportunidades, o Soteldo também entrou no jogo, tanto que houve
a carga, houve o pênalti, né, do Bruno Mendes no Soteldo, mas o Corinthians sai com gosto de derrota, principalmente por ser em casa. E aí o Santos realmente, o Corinthians fica numa situação complicada, né? O Corinthians precisava mais do resultado, até porque se livraria aí, mas realmente um jogo que o Corinthians poderia ter tido outra sorte pelo aquilo que jogou. O Corinthians merecia a vitória no meu ponto de vista. O time do Santos é um time limitado taticamente, não consegue o entrosamento que precisa para conseguir os resultados, e o Corinthians está sofrendo, né? Não está conseguindo ganhar em casa. Consegue empatar, mas um empate com sabor de derrota. Para o Santos ainda ficou no lucro, porque o Santos não jogou nada no primeiro tempo. Se não fosse o João Paulo, o Corinthians poderia ter feito 4 ou 5. Ô Ronaldo, você acha que o Santos ainda corre risco de rebaixamento? O Santos que chega aos 34 pontos, o Corinthians chega aos 37. Como que você vê essas duas equipes? Eu acho que o Santos tem que se ligar, né? O Corinthians também. O Corinthians tinha condição de realmente vencer, se não fosse o João Paulo. O João Paulo operou verdadeiros milagres, né? O Corinthians faltou calibrar a finalização. Já para o Santos, o resultado realmente fora de casa, empatar com o Corinthians não é ruim, né? Mas o Santos precisava da vitória, né? As duas equipes o resultado é ruim, mas o Corinthians foi pior, porque jogava em casa, poderia chegar a 39 pontos, né? E jogar pressão para o lado do Santos, né? O Corinthians em casa vem encontrando dificuldades, né? Não vem conseguindo ser aquele Corinthians que impõe dificuldade para o adversário, né? O Corinthians não consegue segurar e fazer com que o Corinthians vença em casa com tranquilidade. Vem sofrendo e realmente, por estar nessa situação, por ter perdido muitos pontos em casa, né? Agora para o Santos tem que fazer a sua parte jogando em casa, né? O Santos tentar empatar fora e ganhar em casa, né? Porque o Santos é muito forte na Vila Belmiro, e se o Santos, os jogadores se unirem, eu acredito que o Santos possa se salvar no final, mas tem que ter a força, né? O time do Santos precisa voltar a jogar. O Soteldo hoje é um jogador que chama a responsabilidade, né? É o jogador que faz a diferença. O Marcos Leonardo também é importante. E o Santos precisa realmente fazer a diferença. O João Paulo hoje fez grandes defesas, um grande goleiro. Digo que você está certo quando diz que o João Paulo tem que ser convocado para a seleção brasileira. O Jean Lucas teve um lance que vacilou, né? Fez o gol contra, mas acontece. O Mendonça conseguiu fazer o gol do Santos. Eu acho que não foi pênalti, mas acontece, né? O resultado que realmente não foi bom nem para um nem para outro. Resultado ruim para o Corinthians, né? Principalmente porque o Corinthians não consegue em casa se impor. Ô Ronaldo, o Renato Augusto hoje jogou bem, hein? Pelos lances ele participou bem. O que você acha do Renato Augusto? Você acha que o Corinthians tem que renovar com ele? O Renato Augusto é um jogador que não pode jogar todos os jogos da temporada, né? Mas ele é importante. Eu acho que o Corinthians tem condição de renovar com ele mais um ano e colocar ele para jogar. Ele é importante. Jogos fáceis ou jogos difíceis, ele tem que entrar um pouco. Talvez não entre todos, mas é um jogador que pode ajudar o Corinthians durante o ano que vem, porque o Corinthians precisa de um jogador como ele. E ele é um jogador que muda a cara do jogo, né? Não é todo jogo que vai jogar, mas tem que ter condição para ele. Eu acho que faria um contrato de produtividade e quem sabe, né, fazer com que ele ganhe ritmo e consiga atuar a temporada toda. Com certeza. E o Marcos Leonardo? O Marcos Leonardo é outro que não é convocado para a seleção brasileira e joga muito. Hoje, no segundo tempo, jogou bem. Soteldo também. O que você vê em relação ao Marcos Leonardo, Ronaldo? Um grande jogador, né? Um jogador que faz a diferença. É outro jogador que está salvando o time do Santos. Com certeza, eu acho que merece uma convocação para a seleção brasileira, tanto um quanto o outro. E acho que é um dos melhores jogadores aí da nova geração para o ataque, né? O Santos tem muito realmente a contar com o Marcos Leonardo, que pode fazer a diferença e ajudar a equipe, junto com o Soteldo, o João Paulo também. E o Santos, no primeiro tempo hoje, realmente deixou a desejar. O segundo tempo o Santos melhorou e conseguiu um empate, né? Então, assim, resultado ruim para um quanto para outro, né? O Corinthians precisa melhorar, precisa pontuar, e o Santos também, né? Vamos esperar, mas eu acho que nenhum nem outro vai cair, não.
Tem que estar ligado, né? Clássico é clássico. Gente, comenta aí, o que vocês acham? Mas é como você disse, o Marcos Leonardo faz a diferença para o Santos. E eu acho que o Santos precisa muito que ele e o Soteldo entrem no jogo. O Lucas Lima também. O próprio Jean Lucas não pode se abater. O João Paulo fez uma partidaça. E do lado do Corinthians, oi Roberto, você precisa caprichar na finalização, hein? É brincadeira você perder o gol que você perdeu, hein? Tá certo que o goleiro do Santos estava no dia, mas eu acho que realmente precisa melhorar. É jogo sim, jogo não? Você decide se é atacante ou se é meia. E os gols anulados? Para mim o gol do Romero não foi bem anulado, não é porque eu sou corintiano não, acho que estava posição legal. E o gol do Santos também estava na posição legal. Então os dois gols estavam legais, foram mal anulados. Esse VAR só veio para prejudicar o futebol brasileiro, né? Ô Ronaldo, e os gols? O que você achou dos dois gols do Corinthians e do Santos? Tem que ver o lance, né? Eu acho que o gol do Romero e o gol do Santos foram bem anulados, né? Então não tenho o que falar com relação a isso, né? Mas o VAR precisa realmente melhorar essa questão de olhar o lance, né? Às vezes o VAR prejudica pelo lance, simplesmente por demorar para olhar um lance que realmente às vezes para eles é difícil, mas é um lance que provavelmente poderia ter sido revisado com um pouco mais de facilidade, né? Então acho que os dois gols foram bem anulados. Tá certo. Para mim o Corinthians briga por Sul-Americana e o Santos eu acho que não cai. Ô Ronaldo, Corinthians e Santos, o que você vê essas duas equipes? O Corinthians precisa vencer para ficar longe dessa situação e o Santos também. Eu acho que não tem muito o que falar de competição internacional. Ainda não estão livres, não passaram de ano. Então o Corinthians precisa fazer a parte dele, jogar um pouco mais, como jogou o primeiro tempo, e ter um pouco mais de profundidade. O time precisa realmente marcar, não dar espaço para o adversário, não fazer um pênalti besta como fez o Bruno Mendes, né? Que para mim acho que não foi. E o Santos para mim também não cai. O Santos precisa jogar pensando no foco de sair dessa situação e principalmente os principais jogadores que podem salvar o Santos, é o João Paulo, o Marcos Leonardo e o Soteldo. Tá certo. Gente, deixa um like, comenta, compartilha e tamo junto. Boa semana.